Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Leandro Santos, bem-vindos ao canal Leandro Ibov, análise técnica e análise fundamentalista. Curta o vídeo, compartilhe, ajude no crescimento do canal, ative as notificações, se inscreva no canal, deixe o seu feedback nos comentários. Bom, analisando o mercado hoje, principalmente cripto, que é o mercado principal, nós vemos aqui Monero em 14º, na posição 14, e o Zcash na posição 12. Então as criptos de privacidade estão buscando o devido lugar que merecem, que é o top 10. E você vê Cardano, cripto muito famosa, que ficava no top 10 caindo. Stellar também, né? Mas a Cardano foi muito famosa por muito tempo, ainda é, e sempre ficou no top 10. Ela está perdendo o seu lugar a 16 centavos. Ou seja, a gente está entrando em uma nova era de demanda para certas criptomoedas, certos ecossistemas relacionados a criptomoedas, que tem como fundamento principal a privacidade ou anonimato. Nós temos Monero e Zcash correndo atrás do top 10 para ficar na cola do Bitcoin e Ethereum, que são líderes. Zano, que é uma cripto de privacidade, e hoje ela está mudando para o Zenith, que vai ter 15 blocos de 15 segundos e confirmações de 60 a 90 segundos, então é uma melhoria do DeFi anônimo, que usa Ring Signatures. Eu costumo falar que ela é prima da Monero, e um antigo desenvolvedor da Monero desenvolve para Zano até hoje. Então é um DeFi que tem um futuro promissor, eu acredito. Está na posição ela se encontra posição que ela se encontra 235, mas a gente tem que lembrar que muitas criptos, inclusive o Zcash estava lá por volta da posição 130, 150. O pessoal foi acumulando o Zcash. Quem é investidor, tem visão de longo prazo, foi comprando o Zcash a $20, ficou uns 2-3 anos comprando o Zcash a $20 e ele explodiu, chegou a bater $750, se eu me lembro bem, e hoje está nos $500, ou seja, são mais de $500 para $20, acumulando o Zcash por $20 ao longo de 2-3 anos. É mais de 2000% de aumento do patrimônio. Então você tem que pensar no longo prazo. A Zano é a mesma coisa, ela pode fazer a mesma explosão que o Zcash fez, ela tem o seu devido valor e tem muito que melhorar, porém é um DeFi de anonimato, ou seja, é para bater de frente com o Ethereum e ficar na frente, superar o Ethereum, superar todos os DeFis que existem no mercado, superar completamente, porque a maioria dos DeFis, dos protocolos DeFi, não tem o nível de privacidade, nível de anonimato que a Zano oferece, sendo similar a Monero, só que para DeFi, para o setor de DeFi. O token da Zano você pode usar para transações anônimas, igual a Monero, mas ela é mais focada em colocar outros tokens dentro da rede dela e permitir anonimato neste ambiente, neste ecossistema de DeFi anônimo. Então vamos lá, pessoal, vendo aqui o Bitcoin, que é lembrando que Monero, né, se encontra diferente do Bitcoin, ele se encontra acima da média exponencial 8,9 em tendência de alta. O Bitcoin, no mensal, a Monero se encontra também acima da média 8,9 em tendência de alta. Veja que a média 8,9 no mensal é um ponto de compra, ó, em 2022, 2024, certo? Só que o pessoal não pensa no longo prazo, então é raro as pessoas virem para o gráfico mensal.
quando a gente olha o Bitcoin, ele se encontra abaixo da média exponencial 89, que é tendência de baixa. Abaixo da média 89 é tendência de baixa. Então, Monero acima da 89 no semanal. Bitcoin abaixo da média 89 no gráfico semanal. Então, a gente está vendo que o jogo está virando. A Monero vem crescendo, vem sendo resiliente, enquanto o Bitcoin ele teve um péssimo desempenho. Porém, eu não tenho aqui os dados, tá? Mas a gente está vendo o caso da BitMEX que quebrou, não é isso? A BitMEX quebrou. Aqui não dá pra gente ver o gráfico, eu acho que se eu pegar um gráfico aqui da Bitstamp, a Bitfinex, acho que vai mostrar um gráfico maior, mesmo assim não mostra, mas vamos ver o mensal dela aqui. Aqui a gente tem 2018, 2015, beleza. Só que é o seguinte, teve no mercado, né? A gente teve a MTGOX que quebrou. Depois que a MTGOX quebrou, o mercado explodiu. Aí depois teve uma outra exchange de criptomoeda, uma certa época que quebrou, foi o fundo do mercado. FTX, vocês se lembram, Leandro Ibov indicou o fundo lá nos 16 mil dólares para comprar pesado Bitcoin. Foi o fundo do Bitcoin e ele explodiu, certo? E agora a gente tem a BitMEX, que também é uma grande corretora, quebrando, falindo, quebrando. Também é um sinal de fundo do poço. Apesar de que sem a BitMEX quebrar, o Bitcoin já indicava um ponto de compra, ó, próximo da média exponencial 89. Então aqui você tem a média exponencial 89, que foi o fundo da FTX, 2023 mais ou menos, e explodiu. E aqui está próximo da 89. Não precisa exatamente tocar na 89. Mas geralmente toca na 89. Então uma quedinha até os 50k no Bitcoin não me surpreenderia até o fim do ano, antes do Bitcoin decolar. A questão é que o Bitcoin ele custa, hoje ele está custando 65 mil dólares mais ou menos, chegou a 120 mil dólares. Dos 100 mil dólares, para ele valorizar 1000%, tem que entrar 20 trilhões no Bitcoin. Então é muito dinheiro que precisa para o Bitcoin valorizar igual a antes. Então, né, nas crises anteriores da MTGOX, o Bitcoin valorizou, não me lembro, foi milhares e milhares de %, né? A crise da FTX foi também um absurdo de percentual de valorização. Só que agora vai ser 200%, 60%, 70% de valorização, que os booms que o Bitcoin vai dar vai ser nesse nível porque o preço dele é caro. A Monero, com apenas 300 bilhões de dólares entrando na Monero, a gente tem um Bitcoin com market cap de 1,3 trilhões. Na Monero tem 6 bilhões. Basta 300 bilhões entrar na Monero que ela fica acima de 10 mil dólares. Isso é muito provável que aconteça a qualquer época, a qualquer momento. No médio e longo prazo isso tende a acontecer. Então é muito pouco dinheiro para ela valorizar milhares e milhares de %. Enquanto o Bitcoin, para ele valorizar 1000%, ele precisa de 20 trilhões, é muito mais dinheiro. Logo, é muito mais difícil. Não é impossível, mas é muito mais difícil. E Monero tem fundamentos melhores do que o Bitcoin. Monero está sendo muito usado para comprar produtos e serviços e também para anonimizar criptomoedas que não são de blockchain de anonimato ou blockchain de privacidade. Então é isso que a gente tem que olhar e analisar. Nós temos que colocar mais dinheiro em Monero, mais dinheiro em ZAMP. Zcash é inferior a Monero? Mas é uma alternativa. Por algum motivo, se a Monero não for para 10 mil dólares, o Zcash pode ir. Então, se ele vai para 10 mil dólares, eu zero o Zcash a 10 mil dólares, fazendo um lucro extremo e trocando tudo por Monero.
Um pouco por Monero e um pouco eu vou distribuindo para outras coisas. Essa é a estratégia do método Eagle. Então a gente não pode ser doente maximalista por Monero, mesmo ela sendo a melhor cripto que existe no mercado e muito promissora. Porque a gente tem que buscar ganhar dinheiro também. Porém, para usar, a gente sempre usa a Monero para gastar com anonimato ou anonimizar criptos de blockchain aberta como Tether, o próprio Bitcoin, etc. Nano, para você gastar essas criptos de blockchain aberta com anonimato também. Passando por Monero, fazendo swap de Monero para essas criptos. E é o que eu sempre ensino. Então, o Bitcoin se encontra numa região de... Agora não está aparecendo aqui para mim no mensal, se encontra próximo da média 8,9. Vou ter que pegar outro gráfico aqui que tá ruim aqui para mim. Se encontra próximo da média exponencial 8,9, que é um ponto explosivo de fundo no gráfico mensal. E no momento vem fazendo o padrão Tweezer Bottom parcial, né? É padrão Tweezer Bottom, que é pinça de fundo parcial, né? Que é a Tweezer Bottom. Geralmente o segundo candle abre aqui e ele rompe a máxima e a abertura do candle negativo. Aqui é uma Tweezer Bottom parcial, mas não deixa de ser uma Tweezer Bottom, uma pinça de fundo. Próximo da média exponencial 8,9, psicologia dos candlesticks denotando que é uma região de fundo e, consequentemente, o mercado tende... aqui é um ponto de compra, tá? Aqui é um ponto de compra significativo, tá certo? Bom, pessoal, agora a gente vai falando aqui sobre ouro e prata, que também são ativos que a gente tem que ter. A gente vê no mensal o ouro deu uma correção boa, né? Caiu bastante. Então nessas quedas é que a gente indica fazer o DCA. A prata também, né? A gente vê que está próximo da 8,9 do semanal, é um ponto de compra para o ouro. Bom, a prata também está exatamente na média 8,9. Então aqui é muito provável que seja o fundo dessa correção ABC que ocorreu aqui. E o povo comprando na alta, né? Todo mundo mandando comprar na alta, redes sociais bombando, indicando para comprar prata na alta, mas o método Eagle faz o contrário. Ele vai comprar pesado depois de quedas de 20%, mais de 20%, e a prata também caiu isso, né? Mais de 20%. E se encontra exatamente na média exponencial 8,9. Olha só por quanto tempo aqui, ó, desde 2024. A prata batendo na 8,9, batendo na 8,9. Então você poderia ter acumulado muitos DCAs pesados nesta região. Quando bombou, você zera um pouco ou zera tudo depois de atingir um certo objetivo que você definiu e coloca o seu lucro no bolso. Então você vê que o investimento, os resultados eles são no longo prazo, são compras em fundos, em quedas ou em congestões, quando ninguém quer, quando ninguém está interessado. E é um jogo de paciência. Quem tem mais paciência para fazer isso ganha esse campeonato para comprar e vender da forma certa, da forma mais eficaz. Temos então o ouro e a prata, que também está no nosso portfólio, e o petróleo, pessoal. O petróleo vem explodindo literalmente, né? Ele deu uma queda aqui, mas ele chegou aqui a explodir para 94 dólares. Abriu com queda hoje, segunda-feira, mas o que acontece? Você vê que o petróleo ele voltou à guerra. Então o que aconteceu? Houve lá o acordo de paz temporário entre Irã e Estados Unidos e o preço despencou. A manada então
desistiu do petróleo, não quer mais saber de petróleo, a gasolina não vai aumentar mais de preço porque caiu, voltou para $70 o preço do petróleo, acabou, é tudo paz e amor e está tudo certo. Só que não, muitos navios petroleiros foram destruídos, muito prejuízo, muitas empresas do ramo petrolífero foi atacada e dizimada por ataques bélicos do Irã. Na Rússia também, que também exporta bastante petróleo, a Ucrânia também ataca muitos setores do petróleo, de energia. Esses prejuízos, temporariamente, eles não vão causar aumento de preço, aumento de frete, aumento de gasolina. Mas tudo isso tem um prejuízo que precisa ser reparado. Pode levar anos para recuperar este prejuízo. E este processo de recuperação vai causar aumento de preço. E o pior, a guerra continua, a guerra voltou. Ou seja, era muito provável que a guerra voltasse e mais problemas continuassem a acontecer. Por isso que o petróleo entrou no portfólio do Método Eagle. Lá no grupo secreto de sinais, eu coloquei o petróleo para médio prazo com alvo em $200. Contratos futuros de petróleo, eu acho que na Quantifury você consegue comprar, é uma exchange de criptomoedas, mas corretoras de forex também. Mas na Quantifury é melhor porque você pode transferir. Eu não tenho parceria nenhuma com a Quantifury, tá? Mas lá eles vendem CFDs de ações, dá para você comprar CFDs de ações da Apple, Microsoft, etc. Não só criptomoedas e contratos futuros, etc. E lá provavelmente deve ter o WTI, eu acho, tem que ver. Em corretoras de forex tem, mas é dinheiro puro, você tem que transferir dinheiro para comprar esses contratos de petróleo. Na Quantifury você pode enviar Bitcoin para lá. Monero acho que não tem, provavelmente não tem. O SDT com certeza tem, então você troca direto pelo contrato futuro de petróleo e vai operando no médio e longo prazo. Não é para alavancar, é para você comprar e segurar rumo aos $200 e já criar uma reserva de emergência ou criar uma boa economia para que você viva muito bem, certo? Para que você consiga viver muito bem. E também fazer lucro, certo? Fazer lucro, aumentar o lucro do seu portfólio. Ou seja, era muito provável que isso aqui voltasse a acontecer. Quando começou a cair, o petróleo não saiu. Eu não fui reativo e não saí do petróleo dizendo, ó, acabou petróleo, acabou a guerra, é paz e amor agora, como vocês estão vendo, o preço do petróleo está caindo, vamos sair fora. Muito pelo contrário, compra mais. E agora a gente vê o preço voltando nas alturas. Eu acredito que pode chegar nos $200 o preço do petróleo e o nosso portfólio então mantém posicionado comprando petróleo. Ibovespa na média no semanal, né, caiu bastante. Ele se encontra ainda em tendência de alta, mas o que acontece? Ele fez o sinal Eagle do método Eagle, tá? Fez as 3 ondas e chegou a fazer aí, além das 3 ondas de alta, deu a divergência pelo método Eagle, então indica uma correção do tipo ABC no Ibovespa, mas devido à crise que vem ocorrendo, eu acredito que o mercado de ações tende a não atender esses sinais como vem acontecendo com o S&P 500. O que está sustentando a alta do S&P 500 e de várias bolsas do mundo é justamente a IA, é o crescimento do mercado de IA. Muita gente diz que IA é uma bolha, eu não acredito. Grandes correções em ações de 50% é bem provável que ocorra, mas isso é uma correção natural no mercado. E eu não julgo que isso é simplesmente uma crise, é um crash. É uma correção. Muitas empresas de IA vão para o fundo do poço. Você vai verificar que existe uma competição insana entre muitas empresas de IA. Empresas de chat, você vai no buscador, você vai ver
milhares de dezenas de empresas de chat oferecendo serviço de chat, de imagem, para gerar imagem, para fazer música com IA, para fazer filme com IA, etc. Então é muita competição. E quando ocorrer esse crash, um monte de coisa vai quebrar, igual na bolha.com. Mas muitas empresas vão sobreviver. Então, por exemplo, a Nvidia, que fornece hardware para a parte de IA, isso aqui quando cair 60%, 70% em um crash, é para comprar pesado, porque isso aqui vai sobreviver a essa crise temporária. Isso aqui vai sobreviver. IA, é só você ver o que a IA está fazendo. Ela vai durar. Por isso que eu não acredito em bolha de IA. Existe, eu diria que uma sub-bolha de IA, ou seja, um monte de empresas que está competindo, que não vale nada, que não está tendo lucro, e essas vão quebrar. Mas as principais vão prosperar. O ChatGPT vai prosperar. Então, as ações da OpenAI, depois de uma queda forte, é bom comprar. Não sei se tem ações da OpenAI, tá? Eu acredito que deve ter. Eu não sei agora qual é o símbolo dela para procurar, mas assim, investir na OpenAI, etc., por meio de ações ou outro produto financeiro, etc., é uma empresa que tende a crescer. A Anthropic também, do Cloud, etc. Então, comprar ações dessas empresas é válido por conta disso, só que você tem que ver a qualidade da empresa, a clientela dela, a demanda que ela atende, a demanda se está crescendo, etc. Setor de IA tende a bombar. Existe uma sub-bolha, ou seja, essa competição pelo mesmo serviço, uma empresa oferecendo o mesmo serviço que a Anthropic, mas não só ela, tem dezenas, centenas fazendo a mesma coisa, essas daí vão quebrar, como se fosse uma competição em um mercado normal. Porém, as principais empresas vão prosperar. Então, é um setor que não existe bolha. Não temos bolha de IA e ponto final. Existe uma sub-bolha, que é isso que eu estou explicando para você. São as empresas que estão competindo em massa e elas vão quebrar porque elas não vão superar os melhores. E você vê que a IA ela é tão fundamental. Nas minhas redes sociais, Twitter, Telegram, Facebook, lá eu coloco notícias, coloco informações relevantes. Então, no YouTube, na parte comunidades, eu sempre coloco notícias aí relevantes. E uma das notícias que eu coloquei foi sobre esse ex-engenheiro da Microsoft. 0 ofertas após 200 candidaturas. Então, é um ex-engenheiro da Microsoft, empresa de renome, trabalhou muitos anos lá, saiu de lá e não consegue emprego. Por quê? Hoje a IA ela está substituindo a mão de obra humana. Então o que acontece hoje para você que quer entrar no mercado de trabalho ou você que quer um negócio, um empreendimento, prestar algum serviço, freelancer, independente, autônomo, não importa, você quer qualquer área, tanto empreendedor, investidor, como um empregado CLT. Ele precisa competir em um mercado onde P é a pessoa e essa pessoa ela vai equivaler a 10, 20, 50 pessoas usando IA, usando programas de IA. A IA, ela não substitui ainda, porque não tem robôs, trabalhos mecânicos, trabalhos mexendo com coisas físicas, fora da parte digital. Então, por exemplo, documentos, papéis, tá? Que envolve papel. A pessoa que organiza esses papéis, etc., imprime, tem que ter uma pessoa, um humano para mexer nisso aqui, organizar, etc. Então, esse tipo de emprego não vai acabar. Emprego de mecânico não vai acabar. Pelo menos por enquanto. Vai demorar muito tempo para começar a invasão da IA nesse setor. Mas tudo que é digital, ou seja, leitura de e-mail é digital. Tomar decisões com relação a informações que estão no e-mail é digital. Planilhas, controle, é tudo digital. Código,
programação, é tudo digital. Um programador, um analista de sistemas, ele vai equivaler por 50, 100 programadores, 200 programadores ou mais analistas de sistemas, ou seja, uma área que tem vários analistas de sistemas, vai ter um analista de sistema, e este vai equivaler a 100, 200 funcionários. E os 100, 200 funcionários reais serão demitidos, já estão sendo demitidos, estão indo para o olho da rua. Porque com uma IA gratuita, não precisa nem pagar, uma IA gratuita como Lumo IA, Duck AI, você consegue criar programas em velocidades absurdas. Ou seja, um programa que eu crio, eu sou programador e uso IA para acelerar a criação de programas, mas a IA muitas vezes não consegue criar programas para certas áreas. Então eu tenho conhecimento, eu crio o algoritmo, informo para a IA o algoritmo, dou informações para a IA para que ela aprenda certas coisas, o que eu faria com certos programadores, pessoas normais. Os programadores e pessoas normais fariam o produto para mim em dias, semanas. A IA em 2 minutos faz para mim. Né? Em 30 minutos ela faz para mim. Tudo que eu preciso fazer depois é revisar o código, corrigir alguns erros da IA geralmente, e o programa está funcionando, a solução está funcionando. Então, eu sou equivalente a um analista de sistema, engenheiro de software e vários programadores usando IA. Eu faço isso dentro da minha casa. Em empresas está acontecendo a mesma coisa. Então, eu estou falando da área de software, desenvolvimento de software, área de cibersegurança também, mas existe outras áreas que também envolvem a parte digital, parte de mexer com software, de trabalhar com sistemas operacionais que precisavam antes de muitos funcionários e hoje uma pessoa usando várias IAs consegue equivaler por uma equipe de 200 pessoas. Então um setor que só tinha a parte administrativa, parte digital, de trabalho na área digital, seja administrativa, de gerenciamento, de supervisão, não importa. Essa equipe vai para o olho da rua e vai ficar um supervisor só, um gerente só, um chefão do setor só que vai fazer tudo isso e acabou. É isso que vai acontecer, é isso que está acontecendo. Então, IA não é bolha, gente, só que tende a ficar para sempre. Tende a se adaptar no mundo e otimizar a produção e serviços. Ou seja, você, mesmo formado, mesmo você sendo um gênio na sua área, não vai ter vaga para você. Porque alguém que é gênio igual a você, ele vai ser escolhido para equivaler a uma equipe com 200 pessoas. E mesmo tendo excepcionais profissionais que falam várias línguas, que têm várias habilidades, não vai ter vaga para ele, ele vai ficar de fora, vai para o olho da rua. Negócios a mesma coisa, produtos e serviços a mesma coisa. Fora a extinção de vários serviços, literalmente. Essa imagem há 5 anos, 7 anos atrás, essa imagem que eu fiz, esse post que eu fiz, eu fui lá no ChatGPT, de graça ainda, porque eu faço pouca postagem, então não vou pagar, e eu só uso o ChatGPT para imagem. E pedi, coloquei o prompt para ele fazer isso aqui, peguei a notícia e falei, ó, fala sobre isso aqui de um certo jeito e tal. Ele fez isso aqui para mim. Há 7, 8 anos atrás, isso aqui eu teria que pagar um artista, um monte de editor de imagem, um monte de especialista para montar esse negócio aqui. Entendeu? Fazer aqui a montagem disso aqui, porque é o seguinte, a foto desse cara aqui, ela foi modificada, a IA modificou, ela montou aqui umas coisas e tal, né? Então teria que fazer um trabalho de edição de vídeo, aqui, de imagem aqui. De graça eu faço isso e eu já coloquei imagens muito melhores aqui, por exemplo, o caso aqui da Zano aqui que eu fiz, ó. Essa montagem aqui, por exemplo, isso aqui ia custar uns R$500 isso aqui, para pedir para fazer um desse. Né, para fazer um monte por dia e um monte por mês, isso aqui custaria, eu pagando um plano ia custar 10, 20 conto.
para pagar uma equipe para ficar fazendo coisa desse tipo aqui, certo? A da Asano aqui é uma coisa inédita aqui que eu pedi para fazer. Então essas montagens aqui, o trabalho de edição de imagem, o trabalho de artistas que fazem essas coisas, tá arruinado. Qualquer pessoa vai numa IA e pede para ela fazer, e a IA vai humilhar esses caras, né? Claro que ainda existem alguns artistas com exceção que fazem coisas que as IAs não fazem, mas é muito raro. E pelo custo-benefício e preço, é preferível as pessoas, os empresários, contratarem ou usarem serviços de IA que pode ter qualidade menor, um específico artista, mas o custo vai ser ridículo. Então quem fala que é bolha isso aqui, tá louco pra mim. É loucura, isso aqui não é bolha. Isso aqui vai durar para sempre. Mas muitas empresas que também estão oferecendo esse mesmo serviço de fazer imagem, elas vão quebrar porque é muita competição, e no mercado normal, onde começa uma demanda muito grande de uso, um monte de empresa entra e um monte quebra normalmente. Isso acontece em qualquer mercado. Por isso, pessoal, o recado é que IA não é bolha nesse vídeo, e que você tem que se especializar em usar IA e adaptar a IA para o seu trabalho, porque você vai ganhar velocidade, você vai ganhar produtividade. Para você aprender, você pode usar IA. Para você aprender línguas, você pode usar IA como seu professor de inglês, alemão, etc. Para você aprender uma informação, dominar uma certa área, a IA pode te ajudar a obter informações. Outra coisa que é bom falar é sobre buscadores, tá? Hoje as IAs, você vai em buscadores do Google, YouTube, etc. E para você coletar uma notícia sobre mercado financeiro, você teria que ir no buscador ou em redes sociais, o inferno das redes sociais, e ficar procurando e perdendo um tempo absurdo para achar as informações. Você vem na IA, ó, essa IA não é muito boa porque ela dá links às vezes atrasados, mas ó, me dê links de notícias de política, de economia envolvendo falências do dia de hoje, das últimas horas, links reais. Essa IA, agora eu não sei se ela vai me atender aqui, vai, né? Então, essa IA não é muito boa, mas a Lumo, ela te dá notícias. É porque esse prompt aqui é muito feio. Eu tenho uns prompts melhores que ele especifica exatamente o assunto, o tema, etc, né? Aqui, essa IA ela não me dá notícias muito boas, mas no Cloud ele vai dar notícias específicas do dia, das últimas horas para você certinho. O Lumo IA, a Lumo IA, ela dá certinho várias notícias. A Duck AI ela é ruim, tá? Mas daqui a pouco a Duck AI vai ficar boa e também vai te dar. Ou seja, quando você quer pesquisar sobre algo, antes você ia no buscador, Google, DuckDuckGo, no Bing, etc. e ficava lá procurando. Hoje você vem na IA e pede para ela pesquisar, ela vai em segundos, em 1 minuto no máximo, pesquisar e te dá tudo de bandeja. Então uma economia de tempo de 30 minutos, você faz isso em 1 minuto e vai ter todos os links na sua mão. Olha o nível que está se tornando isso aqui. Só que a Duck AI não está funcionando direito aqui não. A Lumo, eu não vou entrar lá porque vai demorar muito o tempo do vídeo. Mas o que isso significa? Significa que os buscadores também, eles não vão acabar. Mas a demanda disso aqui os buscadores vão funcionar apenas para que as IAs consultem, para que as IAs retornem as pesquisas para as pessoas. Então aquele funcionário que era responsável de uma empresa, que ficava buscando informações, fazendo pesquisas, usando os buscadores, o supervisor, o gerente dele, ele vai na IA com o prompt e vai pedir, ó, IA, pesquisa para mim
tal coisa aí na internet. Ela vai te dar todos os links de bandeja, vídeos, exatamente os vídeos de bandeja que estão falando sobre isso, etc. Vídeo do YouTube, por exemplo, muitas IAs pegam exatamente os vídeos que você precisa para se informar, para obter informação, etc. Então, isso é um exemplo de aniquilação de empregos, aniquilação de trabalho humano por essa capacidade que a IA tem. Muita gente não descobriu isso que eu faço. Eu estou falando aqui para vocês no vídeo. Mas futuramente, cedo ou tarde, isso aí vai se tornar comum. As pessoas vão descobrir e vão começar a fazer a mesma coisa. Então não é bolha isso aqui. Isso aqui não é bolha. Isso aqui vai prosperar, com certeza. Então é isso, pessoal. Eu vou ficar por aqui. Se você quer aprender a investir, tomar decisões de investimentos, você entra em contato comigo, links na descrição, para fazer o curso Ultimate Eagle Signals, que você aprende o timing certo para comprar, conforme eu venho mostrando aqui publicamente para vocês nas redes sociais. Grupo de sinais, você ganha o grupo de sinais se comprar o curso completo de graça, ou você pode contratar só o grupo de sinais, onde eu tenho o meu portfólio de criptomoedas, tem as informações que eu passo para holding de criptomoedas e também sinais de trade em todos os mercados, Forex, bolsa de valores, futuros, tem lá também, certo? Então eu vou ficar por aqui, obrigado pela audiência de todos. Nas redes sociais, Telegram, Facebook, Twitter, tem o link nas descrições. Eu sempre estou passando informações lá. No YouTube, na aba comunidade, eu sempre posto notícias aí. Então você que fica no YouTube, vê aí as minhas postagens, porque vídeo mudou, né? O canal aqui mudou, o esquema aqui da empresa mudou, então não é mais ficar fazendo vídeo, 3, 5 vídeo todo dia no canal, não vai ter mais. Vai ter mais postagem agora, né? Então é isso, pessoal. Eu vou ficar por aqui. Obrigado. Até mais.